Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, a ajuda à Igreja que sofre aqui na sua televisão. Eu sou o Paulo Aito e é sempre um privilégio saber que posso contar com a sua companhia aí desse lado durante os próximos 50 minutos. Comigo está a diretora da Fundação AIS em Portugal, a Catarina Martins Betancourt, que nos vai comentar os principais temas que estão a marcar a atualidade. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também a todos os nossos telespectadores. It has been a very terrifying Christmas for us here on the plateau. This particular set of attacks were well coordinated with heavy weaponry. Este homem que acabamos de ver é o governador do estado de Plateau, na Nigéria. Caleb Mutfwang está a falar dos ataques a quase 30 aldeias entre os dias 23 e 26 de dezembro. Ataques que causaram, como já aqui dissemos nos últimos programas, quase 200 de mortos e cerca de 300 feridos. Tudo aconteceu em aldeias cristãs, tudo aconteceu durante as festividades do Natal. Foi um ataque brutal e bem coordenado, como o governador explicou, contra uma comunidade religiosa também bem específica, contra os cristãos. Hoje vamos voltar a falar da Nigéria, pois não é possível deixar passar em claro este verdadeiro massacre, mas também porque, segundo uma investigação de uma organização evangélica, a Open Doors, dos quase 5.000 cristãos assassinados no ano passado, 80% desses casos ocorreram em África e destes, 90% foram na Nigéria. Um tema para debater aqui em estúdio no programa de hoje que está a começar agora. E começamos o programa com a notícia do rapto de 6 religiosas no Haiti. Um rapto que aconteceu, Catarina, na sexta-feira, no dia 19. É isso mesmo, Paulo. Portanto, foi então 6 irmãs da congregação das religiosas Santana foram então raptadas na sexta-feira, dia 19 de janeiro, em pleno dia, portanto, em Port-au-Prince, que é a capital do Haiti. E elas, portanto, foram raptadas quando se deslocavam num pequeno autocarro para a universidade local. Portanto, todos os ocupantes deste autocarro foram raptados, sequestrados, incluindo até o próprio motorista, Paulo. Obrigado, Catarina. Este vai ser um tema em destaque no próximo programa, porque este caso ilustra bem a situação dramática em que se encontra este país, que é o Haiti, um dos mais pobres e também mais violentos do mundo. O rapto destas 6 religiosas foi referido pelo Papa no domingo, logo após a recitação do Ângelus. Ho appreso con dolore la notizia del rapimento ad Haiti di un gruppo di persone, tra cui 6 religiose. Nel chiederne accuratamente il rilascio, prego per la concordia sociale nel Paese e invito tutti a far cessare le violenze che provocano tante sofferenze a quella cara popolazione. Foi o Papa Francisco a lembrar o sofrimento da população do Haiti, a propósito de mais um rapto, desta vez de 6 religiosas. Um rapto que aconteceu à luz do dia, em plena capital do país, Port-au-Prince. Na próxima semana nós vamos falar em detalhe deste caso e da violência contra a Igreja no Haiti. E continuando a falar em violência contra a Igreja, vamos agora até à Nicarágua, porque as autoridades libertaram no dia 14 de janeiro os bispos Dom Rolando Alvarez e Dom Isidoro del Carmen Mora e ainda 2 seminaristas e 15 sacerdotes. Na semana passada nós falámos aqui já desta notícia e hoje voltamos ao tema pela sua importância. A Nicarágua é um dos países onde os cristãos e os católicos são perseguidos na atualidade, mas também porque a Fundação AIS acompanha com preocupação tudo, Catarina, tudo o que se passa neste país. É verdade, Paulo, mesmo com muita preocupação tudo o que se passa na Nicarágua. E, aliás, mal se soube da libertação, então, destes 2 bispos e destes 17 sacerdotes e seminaristas, a nossa Presidente Executiva Internacional, a Regina Lynch, fez de imediato uma comunicação e saudou, de facto, este gesto do governo de Manágua, não é? Desta libertação, deste gesto, mas ao mesmo tempo ela também expressou a nossa preocupação pela falta de liberdade religiosa que existe neste país do continente americano. Entre todos os que foram libertados,
sobressai, claro, o caso de Dom Rolando Alvarez, que é bispo de Matagalpa e também administrador apostólico de Esteli. Ele era talvez mesmo o preso mais conhecido em toda a Nicarágua. Sim, Paulo, sem dúvida. De facto, Dom Rolando tinha sido condenado então a 26 anos de prisão. Já estava encarcerado desde fevereiro de 2023 e antes disso ele passou cerca de meio ano em prisão domiciliária. Dom Rolando era o caso, portanto, mais conhecido de uma longa lista, importa sublinhar isto, uma longa lista de presos, de clérigos presos ou expulsos do país. Daí as palavras de preocupação da Presidente Internacional da Fundação AES, que a Catarina referiu mesmo agora. Exatamente, Paulo. De facto, a nossa Presidente sublinhou esse aspecto, essa preocupação, não é? Portanto, estamos de facto perante um país onde a Igreja Católica tem sido sistematicamente perseguida, onde nos últimos anos, não é? Portanto, os últimos anos têm sido muito difíceis para a Igreja Católica na Nicarágua e a libertação destes 2 bispos e destes 17 sacerdotes e seminaristas, de facto, não permite, apesar de ser uma boa notícia, não é? Não permite ao mesmo tempo que não permite esquecer todos aqueles padres e religiosos que têm sido presos e tudo o que tem acontecido nos últimos anos na Igreja da Nicarágua. Isto porque, como sabemos, já houve várias congregações que foram expulsas do país, portanto deixaram de estar. Também, ao mesmo tempo, tem havido uma enorme pressão sobre a própria vida, do dia-a-dia da Igreja na Nicarágua. Podemos dizer que tudo isto se traduz numa palavra, que é perseguição. Sim, sem dúvida, Paulo. De facto, existe perseguição religiosa na Nicarágua e que, de facto, vai também vai alimentando este medo e desta incerteza junto das comunidades cristãs na Nicarágua. Muito bem. E qual é que é a justificação para esta libertação agora deste grupo de clérigos? Portanto, estamos a falar de seminaristas, de padres e até de 2 bispos. Bom, Paulo, não sabemos, não é? Portanto, de facto, continua tudo. Até agora não sabemos exatamente o que é que se passou, o que é que terá acontecido, mas podemos dizer, talvez com um alto grau de segurança, não é? Que nada disto teria sido possível sem, de facto, termos feito uma enorme pressão, ter havido uma enorme pressão internacional de instituições como a Fundação AES, que fez essa pressão, mas também de instituições como, por exemplo, lembro, por exemplo, mesmo das próprias Nações Unidas, da União Europeia. Portanto, tem sido feita uma pressão internacional e isso foi importante, sem dúvida, para a libertação quer destes 2 bispos e destes 17 sacerdotes, mas também de outros membros que, entretanto, tenham sido libertados. Portanto, não nos podemos esquecer desta importância de todas estas instituições internacionais e dessa pressão que foi feita junto às autoridades da Nicarágua para haver este desfecho agora. Muito bem. Uma pressão, portanto, diplomática, pois a Nicarágua tem repetidamente e ao longo dos últimos anos atropelado tudo aquilo que diz respeito aos direitos humanos e muito particularmente tudo o que diz respeito também à atividade da Igreja Católica neste país. Sim, sem dúvida. E o exílio desta última vaga, digamos assim, destes bispos e destes sacerdotes que temos estado aqui a falar no nosso programa, já se vem juntar a uma longa lista anterior, não é? Não nos podemos esquecer que já houve vários bispos tiveram que deixar o país. Não nos podemos esquecer que o próprio Núncio Apostólico foi obrigado a sair do país e não nos podemos também esquecer que também as próprias congregações, as missionárias da caridade, portanto, foram também obrigadas a sair deste país. Aliás, na declaração de Regina Lins, a Presidente da Fundação AES, após a libertação de Dom Rolando Alvarez e dos outros detidos, ela afirmou até que algumas dioceses já têm dificuldade em funcionar em consequência da saída, em consequência da expulsão de alguns destes bispos. Sim, Paulo, e essa é de facto uma das consequências, talvez práticas, não é? Mais práticas de toda esta perseguição do regime da Nicarágua contra a Igreja Católica na Nicarágua. Portanto, e a Regina lembrou, por exemplo, que há pelo menos 4 bispos que estão no exílio, portanto, e que vão ajudando a direção da diocese desde à distância, não é? Com todas as dificuldades que isso vão trazendo, não é? Podemos então dizer, isto em síntese, Catarina, que houve ao longo destes anos centenas de ataques contra a Igreja. Sim, podemos dizer claramente que houve centenas de ataques, Paulo. No nosso último relatório, que a Fundação AES, portanto, o relatório sobre a liberdade religiosa no mundo, nós recordamos alguns destes episódios, desses ataques que aconteceram de repressão da Igreja neste país. Portanto,
E, portanto, desde a expulsão, como nos referimos há pouco, do Núncio Apostólico, de algumas congregações, nós, por exemplo, temos também o encerramento das estações de televisão católicas, temos o encerramento de estações de rádio que também católicas, temos também, por exemplo, a proibição de algumas celebrações públicas, não é? Nos espaços públicos de manifestações de fé católicas, como, por exemplo, o que aconteceu o ano passado, as procissões da Quaresma foram proibidas. Mas considerando tudo isso, podemos de alguma forma contabilizar quantos casos terão ocorrido ao longo destes anos? Sim, Paulo, portanto, tendo por base um relatório que saiu, um outro relatório que não o nosso, que é o relatório Nicarágua, uma igreja perseguida, que é da responsabilidade de uma advogada e uma investigadora, que é Marta Patrícia Molina, e que foi publicado já em novembro de 2022, Paulo, e ela explica ela relata e, portanto, faz a sua análise de todos estes ataques que aconteceram na Nicarágua nos últimos tempos, e ela diz que entre abril de 2018 e outubro de 2022, ela diz que houve pelo menos 396 ataques contra a Igreja Católica. Estes estão documentados? Estes estão documentados, portanto, esses nós sabemos, mas entretanto já passaram vários meses e, portanto, é óbvio que os ataques aumentaram desde essa altura até agora, apesar de não estarem incluídos, claro, neste relatório, não é? Que é prévio. Que, aliás, eles continuam, acabámos de falar de algum destes casos. Estamos a falar, portanto, da Nicarágua, a propósito da libertação neste domingo, dia 14, de dois bispos, Dom Rolando Alvarez e Dom Isidoro del Carmen Mora, e ainda de 17 padres e seminaristas. Como os nossos colegas do Rome Report se vão recordar já de seguida, ainda no início deste mês de janeiro, o Papa Francisco já dizia estar muito preocupado com tudo o que se passa neste país. Two bishops who were imprisoned by the Nicaraguan Ortega regime, Rolando Alvarez and Isidoro del Carmen, are now in Rome, along with 15 other priests and 2 seminarians. They all arrived in the Eternal City on January 14th. Bishop Rolando Alvarez had been in prison since February, and Bishop Isidoro del Carmen since December 2023. The last public appeal Pope Francis made for peace in Nicaragua was during the Angelus on January 1st. Seguo con preoccupazione quanto sta avvenendo in Nicaragua, dove vescovi e sacerdoti sono stati privati della libertà. Esprimo ad essi, alle loro famiglie e all'intera Chiesa nel Paese la mia vicinanza nella preghiera. Alla preghiera insistente invito pure tutti voi qui presenti e tutto il popolo di Dio, mentre auspico che si cerchi sempre il cammino del dialogo per superare le difficoltà. This group of Nicaraguans joins the 12 other priests from the country who arrived in Rome in October. Relations between the Nicaraguan Ortega regime and the church have deteriorated in recent years. In addition to imprisoning priests and bishops, the government expropriated a Catholic university and expelled the Vatican nuncio. No início do programa, nós escutámos o governador do estado de Plateau, na Nigéria, a dizer que os ataques a quase 30 aldeias entre os dias 23 e 26 de dezembro foram bem coordenados, foram ataques claramente contra uma comunidade religiosa, os cristãos. Eu recordo que, em consequência desses ataques, houve quase 200 de mortos e cerca de 300 feridos. Tudo aconteceu durante as festividades do Natal. E nós vamos voltar a falar agora da Nigéria e destes ataques, porque não é possível deixar passar em claro tudo aquilo que aconteceu. É preciso sublinhar a dimensão da perseguição religiosa neste país de África. Sem dúvida, Paulo, e nós temos vindo, e nós falamos aqui tantas vezes neste nosso programa sobre a Nigéria, e, portanto, a Nigéria tem-se vindo a revelar um país extremamente perigoso para a comunidade católica, e nós temos este dever não só de denunciar, de sublinhar estas dificuldades, esta perseguição que existe contra a comunidade cristã, como também temos ao mesmo tempo também este dever de os ajudar, porque sabemos que é uma comunidade que é pobre e também é muito perseguida, como temos relatado aqui no nosso programa. Claro. Curiosamente, na semana passada, a Open Doors, que é uma organização cristã que também investiga as matérias ligadas à liberdade religiosa, publicou um relatório onde se refere que em 2023 foram assassinados quase 5.000 cristãos no mundo, 4.998, para sermos mais exatos. E destes, 80% foram em África. E destes 80%, 90% ocorreram na Nigéria.
não é preciso dizer muito mais, pois não, Catarina? Pois não, Paulo, infelizmente. E, de facto, os números falam por si e mostram esta crueza, esta dureza dos números, não é? E, de facto, estes números foram revelados, então, pela Open Doors, como o Paulo acabou de dizer, e vêm também na linha daquilo que nós também temos denunciado, enquanto Fundação AIS, que temos todos os relatos que temos dito. E, portanto, estamos, de facto, perante uma situação gravíssima desta perseguição aos cristãos neste país, na Nigéria. E este ataque, que nós temos mencionado aqui nas últimas semanas, Paulo, deste ataque às 26 aldeias cristãs no Platô, no estado de Platô, durante as festividades do Natal, é de facto, mostra, é um sinal, não é, visível para todos nós desta perseguição crescente que tem vindo a acontecer na Nigéria contra a comunidade cristã. Aliás, podemos dizer que esta perseguição está a acontecer agora. O ataque às 26 aldeias foi da responsabilidade de pastores nómadas Fulani, mas há outros grupos, há outras organizações que ameaçam também os cristãos. Já o dissemos aqui, aliás, na semana passada, mas é sempre bom, Catarina, voltar a este tema. A responsabilidade, ou melhor, esta ameaça aos cristãos é da responsabilidade, na verdade, de quem? Bom, Paulo, como, voltando, não é, a repetir, mencionar de novo e reforçar esta ideia, portanto, os pastores nómadas Fulani é, de facto, um problema. Vimos-lo agora a este ataque, exatamente, não é? Pronto, de facto, é um grupo que está cada vez mais radicalizado, como se viu neste ataque destas aldeias, destas 26 aldeias. Mas também temos depois o problema ou a existência de grupos terroristas como Boko Haram e também o Estado Islâmico da África Ocidental. É também um problema grave na Nigéria contra a comunidade cristã. E depois há, Paulo, ainda um outro aspecto que também é importante nós referenciarmos e voltarmos aqui a reforçar, que é o caso do sequestro que os sacerdotes, os padres, os catequistas têm tido, os seminaristas também têm sido alvo cada vez mais frequente também nesta igreja da Nigéria. Portanto, é um fenómeno que também está a ganhar uma dimensão muito grande e que é preciso também nós denunciarmos aqui nos nossos programas. Muito bem, uma dimensão, portanto, preocupante, mas que não se compara com a brutalidade do que aconteceu nestas 26 aldeias cristãs do estado de Platô entre os dias 23 e 26 de dezembro. Eu recordo novamente quase 200 mortos, cerca de 300 feridos. O governador do estado de Platô, entrevistado pelos nossos colegas do Rome Reports, não teve dúvidas em dizer que foi tudo muito assustador. It has been a very, very terrifying Christmas for us here on the plateau. This particular set of attacks were well coordinated with heavy weaponry. Although no group has officially taken responsibility for the attacks, unofficial blame has been cast on the herdsmen of the primarily Muslim Fulani tribe. Since 2011, the tribe has clashed with predominantly Christian farmers, and their attacks have intensified amid drought in an attempt to seize land and scarce resources. But Nigeria has also seen a high amount of crimes from Islamic extremist groups like Boko Haram, including last year's mass shooting and bomb attack on a Catholic church. Over 50,000 Christians have been murdered at the hands of these groups since 2009, as reported by Intersociety. The ongoing violence in Africa's most populated country has garnered the attention of Pope Francis. Purtroppo la celebrazione del Natale in Nigeria è stata segnata da gravi violenze nello stato di Plateau, con molte vittime. Prego per loro e le loro famiglie. Che Dio liberi la Nigeria da questi orrori. Pope Francis's most recent appeal for peace in Nigeria was this New Year's Eve, but he has also spoken publicly about the persecution of the Nigerian people multiple times in past years. Escutamos mesmo agora o Papa Francisco a pedir as nossas orações pelos cristãos da Nigéria, pelas populações vítimas de todas estas atrocidades. A Nigéria está no centro da perseguição religiosa em África e é por tudo o que está a acontecer neste país, portanto, há uma zona central para o trabalho, para a missão solidária da Fundação AIS. E é sempre bom lembrar aos nossos telespectadores aquilo que a AIS está a fazer, Catarina, de ajuda a esta igreja que sofre na Nigéria. Sem dúvida, Paulo. É sempre bom nós explicarmos o que é que estamos a fazer. E também é uma oportunidade para agradecermos tudo o que tem sido feito por esta comunidade cristã na Nigéria. E isto é muito importante. Nós não nos podemos esquecer de todos estes homens, todas estas mulheres, todas estas crianças que são vítimas desta perseguição que temos falado aqui, infelizmente, tantas vezes aqui nos nossos programas de televisão. Mas para não ser muito prolongada nestas minhas palavras e para não
aborrecer os benfeitores com muitos dados. Portanto, eu gostaria de dizer que só no ano passado nós apoiámos cerca de 145 projetos na Nigéria. Portanto, é um valor que ascende a mais de 2 milhões de euros, Paulo. A construção e também a reconstrução de novas igrejas, capelas e centros paroquiais é também uma das prioridades da Fundação AIS no apoio à Igreja da Nigéria, mas não só. Sim, Paulo, nós estamos presentes em vários setores da vida da Igreja na Nigéria. Portanto, de facto, como o Paulo disse, a construção, a reconstrução de igrejas, de seminários, de capelas, de facto tem tido um papel muito importante no nosso apoio e tem tido, de facto, este relevo e não... Também, por outro lado, não nos podemos esquecer também, Paulo, de que temos outras prioridades, que a Igreja da Nigéria tem outras prioridades. Por exemplo, são inúmeros os sacerdotes que vivem ou que sobrevivem graças ao apoio que são enviados através dos estipêndios de missa. Portanto, todos aqueles pedidos de missa que os nossos benfeitores nos fazem aqui em Portugal e que enviamos muitas vezes para a Nigéria. Portanto, é também um fator muito importante de apoio à Igreja local. Depois, por outro lado, Paulo, também não nos podemos esquecer de todo o apoio aos seminaristas, à formação dos seminaristas. Aliás, era um dado que eu iria apresentar. A questão da formação dos seminaristas e também das noviças faz parte, digamos, deste trabalho mais importante de solidariedade direta para com as dioceses da Nigéria. Sim, sem dúvida, Paulo. A formação do clero para nós é muito importante enquanto instituição, tem sido um pilar fundamental da nossa instituição e é, de facto, também um grande apoio que temos dado à comunidade cristã na Nigéria, com esta formação de seminaristas, de religiosas, de noviças, como o Paulo disse, mas também, por exemplo, de catequistas, que têm um papel fundamental em África e, nomeadamente, aqui na Nigéria. Além disso, Paulo, nós temos estado, nos últimos tempos, também a dar uma ajuda psicológica, ao nível da ajuda psicológica, isto porque não nos podemos esquecer que cada vez mais há mais pessoas que são vítimas deste terrorismo que temos, destes ataques terroristas que têm acontecido e, por isso, cada vez mais também a Igreja sente necessidade de estar junto da comunidade e ajudá-los ao nível psicológico, e é também um dos projetos que nós temos tido ultimamente na Nigéria. Falámos aqui de áreas, digamos assim, muito pesadas, muito fortes, mas há um outro aspecto que também é muito relevante para o trabalho da Igreja e que também passa pela Fundação AIS e que se prende, Catarina, com os meios de transporte. Sim, sem dúvida, Paulo. De facto, é também uma grande área e podemos dizer que, se calhar, a grande maioria dos veículos, sejam carros, sejam motas, sejam bicicletas, até na Nigéria, são quase todos eles, de facto, têm este carimbo de solidariedade da Fundação AIS, Paulo. Mas diria isto não só para a Nigéria, mas para toda a África. De facto, há este carimbo em todos estes meios de locomoção que vamos oferecendo e que vamos dando para a Igreja em África. Muito bem. Estamos a falar então da Nigéria e ainda a propósito do ataque por militantes Fulani a 26 aldeias no estado de Plateau, no centro do país. Um ataque brutal durante as festividades do Natal e que provocou cerca de 200 mortos e 300 feridos. Os sobreviventes ficaram sem nada. As suas casas foram queimadas, as aldeias foram destruídas, as igrejas foram queimadas também, assim como os centros de saúde, assim como praticamente tudo o que havia por lá. E agora, Catarina, o que é que acontece com estas pessoas? Há alguma ajuda, algum apoio que a Igreja dá a estas vítimas do terrorismo? Bom, Paulo, normalmente o que acontece com estas pessoas são todas elas conduzidas para campos de deslocados e é o que aconteceu de facto a estas pessoas, e é importante também dizer que isto é uma das consequências deste terrorismo que estamos a assistir na Nigéria, destes ataques dos pastores fulanis ou dos ataques dos grupos terroristas como o Boko Haram ou o Estado Islâmico da África Ocidental. Portanto, neste momento, há dezenas de campos de refugiados deslocados na Nigéria e, Paulo, só para quem nos está a ver lá em casa e ter uma ideia, uma dimensão deste problema, só na Diocese de Makurdi, portanto, uma só Diocese da Nigéria, há 7 campos de deslocados e nestes 7 campos, Paulo, vivem mais de 2 milhões de pessoas. 7 campos de deslocados, 2 milhões de pessoas, e tudo isto, sublinhou agora a Catarina, apenas numa Diocese. Estes números, estes factos, mostram, de facto, sem contemplações, a dimensão deste problema, desta tragédia. A Igreja está presente junto destas vítimas da violência na Nigéria. Muitos destes deslocados, importa sublinhar isso, são cristãos. Num destes campos da Diocese de Makurdi, que a Catarina agora referiu, está o padre Remígios Inula. Ainda hoje, ao fim de muito tempo a lidar todos os dias com estas pessoas que perderam tudo aquilo que tinham, o padre Remígios diz que nunca imaginou que iria alguma vez ver tanto sofrimento humano. I didn't imagine I was going to see human suffering in such manner. Villages burned down, people being killed in their homes,
some have been unable to bury their dead because they were shot in the bush as if they are wild animals. The killings are continuing. In the Diocese of Makurdi alone, we have 2 million people in more than 7 IDP camps who are displaced from their homes. In the camps, they lack the basic things of life. You can imagine the people who used to fend for themselves are having to beg now to eat, to feed. Those who have sleeping mats are less than 500,000. So you are talking about 1-something million people who don't have any place to sleep and then sleep on the bare floor. This is the condition that human beings have been reduced to for many years. We're not talking about 1 year, we're talking about years. So they are living in a circle of hopelessness. But what we have tried to do as a diocese, as a church, is to give them hope. A people without hope cannot exist for long. The internally displaced persons have so many needs, but we do appeal that if it is possible, in whatever way that you can help us, we are begging and we are soliciting your help. I would like to thank the aid to the church in need for all that they have done for us in the Kali Diocese of Makurdi. In Nigeria, Christianity is persecuted. We look to you to continue to pray for us. Thank you very much. No final de novembro, demos a notícia de que um padre alemão, o padre Joachim Lohr, tinha sido libertado após 371 dias de cativeiro. Ele foi raptado no Mali, em Bamako, a capital, por um grupo de jihadistas. 5 meses antes, ele tinha estado na Suíça, numa visita organizada pela Fundação AIS. Aí, ele celebrou uma missa e falou da sua experiência de missionário em terras africanas, em terras marcadas pelo sobressalto do terrorismo. Desde há 2 semanas que nós temos estado aqui a recuperar no nosso programa esse poderoso testemunho. Schwerpunkt von Pater Lohres Arbeit ist die Ausbildung von Christen für den christlich-islamischen Dialog und auch dieser Dialog selbst. Dazu will mit Hilfe von Kirche in Not, ACN, das etwas baufällige Zentrum erneuern und zum größten christlich-islamischen Begegnungsort Westafrikas machen. Beim Apero nach dem Gottesdienst hat dazu viel zu erzählen, aber auch zur Frage, wie die Christen mit denen Dialog führen sollen, die sie am meisten bedrohen, mit den Dschihadisten. Wir Christen werden das nicht machen, aber das werden ihre muslimischen Nachbarn machen. Die sagen, hey, was du da über die Christen erzählst, das stimmt nicht, denn wir kennen die, wir haben die und die Freunde. Ne? Der muslimische Freund sagt mir immer wieder, die Islamisten sind keine Muslime, das sind Terroristen. Ganz genau. Und oft ist es auch so, ne? Die leben von Entführungen, vom Rauschgifthandel, vom Drogenhandel, ja, durch die Wüste. Ja. Wir haben im Aargau dieser interreligiöse Arbeitskreis. Ja, schon. Dialog. Und zwar solcher, der genau die heiklen Themen aufgreift, wie etwa, ob ein Religionswechsel möglich ist, ob er Bekehrung oder Apostasie bedeutet. Solche Themen diskutieren in Mali Muslime und Christen miteinander, auf der Grundlage von Respekt und Wertschätzung. Und das macht auch große Freude. E desta viagem ao Mali, através das palavras do padre Joachim Lohr, vamos agora até à China, vamos até à Diocese de Macau, vamos ao encontro do nosso correspondente, o jornalista José Miguel Encarnação. Todas as semanas ele conta-nos sempre uma história ou dá-nos uma notícia relevante da vida da Igreja nesta região do globo.
A Diocese de Macau tem 2 novos diáconos desde o passado dia 30 de dezembro. Em cerimónia realizada e presidida pelo Bispo de Macau, Dom Stephen Lee, Adriano Cerro Agostinho e Bosco Chan foram ordenados diáconos. Foi a primeira vez que aconteceu desde há várias décadas, pois não há muita memória por parte dos fiéis locais de uma ordenação diaconal. Adriano Cerro Agostinho é macaense, filho da terra, por assim dizer, e Bosco Chan já é um nascido também em Macau, mas filho de chineses que para ali emigraram há várias décadas também. Com esta ordenação diaconal, Macau passa a ter 2 diáconos diocesanos que irão, dentro de precisamente um ano, ser ordenados sacerdotes, serão padres ao serviço da Diocese. Atualmente a Diocese de Macau conta com um diácono permanente, é ele Dom Stephen Morgan, que acumula também as funções de reitor da Universidade de São José. Parabéns aos diáconos Adriano Cerro Agostinho e Bosco Chan. Foi José Miguel Encarnação, o nosso correspondente em Macau, na China, e assim chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Na segunda parte, nós vamos recordar alguns dos momentos essenciais da apresentação do relatório da Fundação AIS em Coimbra, na Diocese de Coimbra, em que esteve presente o arcebispo de Lahore, Dom Sebastian Shaw, e vamos também retomar um pouco a entrevista que temos com Regina Lynch, a presidente internacional da Fundação AIS. Mas isso será só depois de um breve intervalo. Até já! Giving us hope and you are putting a smile in our faces. Thank you to all our benefactors. Continúen con esta linda misión de ayudando a la Iglesia en lugares tan sufrientes. Щиро дякую всім вам, що ви є на хресній дорозі, допомагаєте нам нести наш хрест. We are trying to be Jesus. Through your help and support, we are able to bring the gospel to the people. Thank you so much. May God bless you. You are giving us hope and you are putting a smile in our faces. Thank you so much. Nous leur disons merci pour ce qu'ils font déjà et nous pensons qu'ils vont continuer à nous soutenir, à soutenir nos séminaires pour la plus grande gloire de Dieu. La vocation est un mystère, la vocation vient de Dieu, c'est un projet de Dieu.
Olá de novo, está a ver Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS aqui na TV Canção Nova. Eu sou o Paulo Aide, comigo está a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal. No fim da semana passada houve uma sessão em Coimbra da apresentação do relatório da Fundação AIS sobre a liberdade religiosa no mundo. Foi no seminário da Diocese e contou com a presença de Dom Virgílio Antunes e do arcebispo de Lahore, no Paquistão, Dom Sebastian Shaw. Nós temos uma entrevista com o bispo de Coimbra que pretendemos exibir no próximo programa, mas importa, Catarina, fazer aqui como que um primeiro balanço desta apresentação do relatório na Diocese de Coimbra. Correu bem? Sim, Paulo, correu muito bem, foi muito bom. Portanto, foi mais uma sessão da apresentação do relatório da liberdade religiosa no mundo, da Fundação AIS, claro, e uma vez que nós tivemos esta oportunidade única, não é, de termos connosco o arcebispo de Lahore, o arcebispo Sebastian Shaw, o de Lahore, do Paquistão. Portanto, foi uma oportunidade, Paulo, para falarmos sobre estas dificuldades, os problemas, o dia-a-dia da comunidade cristã neste país, que, como nós sabemos, é um país onde onde os cristãos vivem com muitas dificuldades, com perseguição e com discriminação contínua no seu dia. Portanto, foi uma oportunidade para ouvirmos e para sabermos mais da voz do próprio Sebastian Shaw. Uma comunidade que é muito pobre, mas também muito minoritária no Paquistão. Sim, Paulo. Os cristãos são apenas 2% e o arcebispo de Lahore frisou isso por diversas vezes na sua apresentação. Portanto, é muito importante nós percebermos que é de facto uma comunidade muito pequena, é uma comunidade pobre e muito perseguida. Essa violência que ocorreu, de que é vítima, digamos, a comunidade cristã, começou a acontecer principalmente a partir dos anos 70 do século passado, quando o país passou a ser uma república islâmica e depois também mais tarde já com a introdução da lei da blasfémia. Exatamente, Paulo. Portanto, a lei da blasfémia não estava prevista no início da Constituição do próprio país, não é? Portanto, quando o Paquistão foi fundado, portanto, em 1947, portanto, quando do fim do Império Britânico, não é? Portanto, o que aconteceu na altura foi criada a República do Paquistão. E nessa altura era um país, e o Dom Sebastian recordou-nos exatamente isso na sua conferência, no seu testemunho, que era um país onde existia a liberdade religiosa, onde havia espaço para todas as religiões e cada um poderia exercer livremente a sua fé. Isto foi o que teve na gênese, no início deste país. Depois, infelizmente, mudou, como sabemos, e mais tarde grupos radicais islâmicos mudaram o nome para República Islâmica do Paquistão. E aí, Paulo, infelizmente, e como sabemos, começaram então os problemas da comunidade cristã. Problemas que passaram a atingir, de facto, a comunidade cristã e muito particularmente também os membros da própria Igreja. Sim, Paulo, logo após a mudança do nome do próprio país, portanto para a República Islâmica do Paquistão, portanto em 1972, as escolas católicas foram retiradas, portanto foram transferidas para o Estado, foram retiradas da Igreja e foram tomadas conta pelo próprio Estado, portanto, e a partir daí começaram com muitas dificuldades. Por exemplo, até os próprios missionários começaram a ter muitas dificuldades, como, por exemplo, a não renovação dos vistos para que pudessem permanecer no país. Portanto, depois os problemas com a introdução da lei da blasfémia passaram também a ser cada vez mais comuns, com muitos cristãos a serem presos, ou então, como nos contou até o próprio arcebispo de Lahore, contou-nos que há cristãos que são queimados vivos. Uma realidade de facto dramática e que faz perceber bem também a importância da ajuda que a Igreja do Paquistão recebe de instituições como, por exemplo, a Fundação AIS, ou seja, num país onde os cristãos são uma pequeníssima minoria, normalmente muito pobres e onde há tanta violência, a Igreja, sem ajuda do exterior, tem uma enorme dificuldade em cumprir com a sua missão. Sem dúvida, Paulo. E o Dom Sebastian referiu isso por diversas vezes durante a sua conversa connosco, a sua conferência. Ele referiu que não só a importância da ajuda da Fundação AIS, e agradeceu de facto esta ajuda que vai recebendo, e ele diz que, por exemplo, e ele recordou ainda, por exemplo, um caso que aconteceu em agosto passado, com cerca de um ataque, mais uma vez, contra a comunidade cristã, em que houve 24 igrejas que foram destruídas e houve cerca de 100 casas de cristãos também que foram destruídas. Mais um exemplo, digamos, do que é esta perseguição aos cristãos. Nós temos o registro dessas palavras, nós vamos escutar já de seguida Dom Sebastian Shaw, que na sua intervenção em Coimbra, na apresentação
do relatório da Fundação AES, teve, nessa sua intervenção, ela teve a ajuda da Catarina. Portanto, nós vamos agora ver e ouvir Dom Sebastián e quase em simultâneo também a Catarina a traduzir as suas palavras. So whenever we are in a difficulty, as I said that in Pakistan, 96% people are Muslim, Christians are only 2%. And sometimes we face problem because of being Christians. And sometimes then churches are attacked, like in August 2023, there was a big attack by some Muslim radicals, and 24 churches were burnt, and more than 100 houses were also burnt. Nós, como eu disse há pouco, estamos a viver momentos difíceis, portanto, somos um país com 96% muçulmanos e vivemos, por vezes, os cristãos são atacados, os cristãos são apenas 2%, como disse há pouco, e ainda em agosto passado, de 2023, tivemos igrejas que foram atacadas, 24 churches were demolished. 24 igrejas que foram queimadas. And more than 100 houses were e mais de burnt. 100? More than 100 houses. Mais de 100 casas que foram queimadas e que foram destruídas por grupos radicais. So I am thankful to ACN, to Church in Need. They always support us, not only with the money, but with their prayer, with their email, encouragement words, so that we, a small minority, may remain strong in Pakistan and still continually work for the progress of the society and also to maintain peace. Portanto, agradeço à AIS não só o apoio financeiro, mas também o apoio através das orações e também através dos e-mails de apoio que nos enviam e que nos ajudam e que nos encorajam a continuarmos, e apesar de sermos 2%, mas de continuarmos a ajudar ao desenvolvimento da sociedade paquistanesa. Estamos mesmo a chegar ao fim do nosso programa, tempo apenas para voltarmos à entrevista com Regina Lynch, a Presidente Executiva Internacional da Fundação AES, que aliás, a entrevista que começámos a exibir aqui há 2 semanas. Nesta entrevista ao nosso colega do Brasil, o Rodrigo Arantes, Regina recorda algumas das viagens que fez, mas também dos projetos e da missão da Fundação AES no mundo. E hoje ela vai responder a uma pergunta muito interessante. Por que razão é que as pessoas devem escolher a Fundação AES quando procuram fazer o bem? Uma pergunta que ajuda também, Catarina, a explicar um pouco esta missão da Fundação AES. Sem dúvida, Paulo, e de facto, e sem querer, não é, desvendar a resposta da Regina, mas de facto o próprio sentido a própria pergunta quase que tem o sentido da resposta, não é? Digamos desta forma, porque de facto fazer o bem, ajudar os que mais sofrem, ajudar os cristãos perseguidos, é sem dúvida a nossa missão. Portanto, está aí, tudo isto faz parte do nosso trabalho, da nossa missão, desta missão que, como nós dizemos tantas vezes, Paulo, aqui até nos nossos programas, nós dizemos muitas vezes aqui no nosso programa, apenas pode-se resumir numa só frase, digamos desta forma, ajudar a secar as lágrimas de Deus na terra. Muito bem, excelente. Vamos então ao encontro de Regina Lynch, que é a Presidente Executiva Internacional da Fundação AES, numa entrevista a Rodrigo Arantes, que é o nosso colega do Secretariado Brasileiro da Ajuda à Igreja que Sofre, que lhe perguntou então porque é que as pessoas devem apoiar a Fundação AES se quiserem fazer o bem. I think ACN is quite a unique organization because, well, first of all, we help very much in the pastoral field, in the field of evangelization. Many other agencies help for development, which is also very necessary. It's necessary to dig wells, to build clinics, but it's also necessary to build up the soul and to spread the faith, to give people hope through the faith. And that's one of the things that ACN does. We also very much concentrate on helping persecuted Christians. And I think what's very special about ACN is we have a unity of prayer. We ask our benefactors to pray for our project partners, and our project partners
pray for our benefactors. This comes together, this chain of prayer, if you like. And I think in very difficult situations, it's only prayer that can help. So this is maybe what makes us a bit different from other organizations. And really full belief in providence. When we promise funding for projects, the money hasn't arrived yet. And really, I have rarely experienced a situation where the funds didn't come in. So this is what ACN is. E com este testemunho da Regina Lynch, chegamos ao fim do nosso tempo. Na próxima semana nós vamos continuar a escutar histórias e memórias também, mas também os projetos e as ideias da Presidente Executiva Internacional da Fundação AIS. Eu lembro que todas as notícias, tudo aquilo que diz respeito à missão, ao trabalho, ao dia-a-dia da Fundação AIS está sempre disponível para leitura, para consulta na nossa página na internet. Não se esqueça, é bom sabermos que o bem que fazemos pode mudar vidas concretas. Resta-me agradecer a colaboração da Catarina, a diretora da Fundação AIS em Portugal, assim como de todos aqueles que ajudaram a produzir, a editar e levar até si este programa. Despeço-me com amizade. Até à próxima semana, se Deus quiser.